Mais de 1.300 militares atuam na operação de combate às queimadas na Amazônia. Bancada Federal do Amazonas promete ir ao Ministério Público Federal contra fechamento de unidades do IBAMA. Veja também, familiares de detentos têm prazo para se adaptarem ao novo sistema de visitas nas penitenciárias do estado. E ainda os preparativos da Guerreiros Bura para o Festival de Cirandas de Manacapuru. É agora, no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. As Forças Armadas já estão operando no controle e no combate às queimadas nos estados da região amazônica. A Operação Verde Brasil envolve pelo menos 1.300 militares. De acordo com o comandante da Operação Verde Brasil, desde o dia 24 deste mês, as Forças Armadas vêm fazendo o monitoramento das queimadas no Amazonas, Acre, Amapá, Roraima e Rondônia. Foram os próprios estados que solicitaram apoio para combater incêndios florestais. As ações vão ser preventivas e repressivas contra delitos ambientais e também no levantamento e combate a focos de incêndio. Se forem ver o volume de áreas queimadas que aparece nas estatísticas, áreas queimadas, elas são bem maiores que as áreas desmatadas, né? Mostrando que muitas áreas são queimadas de forma recorrente dentro daquelas que eu falei da coivara, do trato da terra, né, para renovação da terra, nesse tipo de cultura. E também pelos incêndios acidentais. Ao todo, 1.353 pessoas fazem parte da Operação Verde Brasil. No Acre e em Apuí, por exemplo, já foram montadas as bases para o controle dessa região. Mas no próximo final de semana, a previsão é que outras delas sejam construídas nessas localidades. Segundo o general, a situação é mais grave no Pará. Lá eles estão fazendo um trabalho semelhante, né, ao nosso, coordenando o trabalho das agências, prestando apoio logístico e assim por diante. A maior dificuldade encontrada pelos militares é com o deslocamento dos equipamentos até as bases. O combate com a aeronave, né, quando nós raciocinamos por exemplo, combates na Europa, por exemplo, nós vemos grandes incêndios florestais na Europa. Só que lá as fontes de água, os aeródromos estão muito mais próximos. Aqui na Amazônia você tem às vezes deslocamentos de 1 hora e meia, até que a aeronave vá até o ponto de abastecimento, porque tem que ser montada uma estrutura, né, para isso, tanques específicos para colocar essa água, abastecer o sistema da aeronave no 630 e assim por diante. E uma comitiva liderada pelo ministro Onyx Lorenzoni deve se reunir com o governador Wilson Lima aqui em Manaus na próxima terça-feira, dia 3 de setembro. Na reunião serão detalhadas as propostas discutidas no último encontro de governadores da Amazônia Legal com o presidente Jair Bolsonaro, ocorrido nesta semana em Brasília. O ministro-chefe da Casa Civil deve discutir o apoio do governo federal no controle e no combate às queimadas na Amazônia, além das propostas feitas pelos próprios governadores ao presidente. A reunião em Manaus ainda não tem nem local e horário definidos, mas deve contar também com os governadores do Acre, Gladson Cameli, e de Rondônia, Marcos Rocha. Bom, o anúncio do governo federal de fechar escritórios do IBAMA em 2 municípios do Amazonas, mesmo com toda essa crise provocada pelas queimadas na região, chamou a atenção da bancada federal amazonense. Ao vivo, a repórter Rosiane Chagas traz mais informações para a gente. Então, oi, Rosiane, os parlamentares prometeram aí alguma movimentação nesse sentido? Muito boa noite para você. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos. Olha, sim, já há uma movimentação da bancada federal nesse sentido, principalmente no de cobrar respostas, aí, como você disse, de fechar esses escritórios do IBAMA em Parintins e Humaitá, mesmo em meio a toda essa polêmica, né, do desmatamento, dos incêndios, mesmo com o aumento dos focos de incêndio na região e principalmente também aos questionamentos internacionais a respeito de como a gente está tratando e preservando a nossa floresta, né? Esses escritórios do IBAMA eram os 2 últimos aqui no Amazonas, no interior. Até o ano de 2009, o IBAMA tinha
por exemplo, 19 escritórios abertos. Nesse ano de 2009, houve inclusive o fechamento de 17. Restaram então esses 2 escritórios que agora também devem ser fechados, né? Bom, o governo federal alegou aí falta de recursos, diz que falta infraestrutura, estrutura, que falta até recursos humanos. Mas o chefe do escritório, né, em Parintins, disse que mesmo com toda a estrutura precária, esses locais funcionavam. E agora a preocupação é principalmente com relação à fiscalização do desmatamento e a extração ilegal de madeira e também a proteção das terras indígenas. Agora, um desses escritórios, claro, fica em Parintins, como a gente mostrou ontem aqui no A Crítica na TV, e o outro fica em Humaitá. Humaitá fica no sul do Amazonas. Sul do Amazonas é a área que concentra os maiores focos de queimadas e de desmatamento aqui na região, portanto, essa questão é muito preocupante. Como eu disse, já há uma movimentação da bancada federal nesse sentido, de buscar respostas, né, questionar os órgãos a respeito dessa decisão. O senador da República, Plínio Valério, ele disse que vai usar a bancada federal, a tribuna, para fazer várias reclamações nesse sentido. Vamos ouvir o que ele disse. Porque isso representa o quê? A gente vive sendo bombardeado, cobiçado lá fora pelos estrangeiros e aqui dentro o governo federal também nos persegue, porque isso é perseguição. Nós vamos reclamar da tribuna, vamos pedir informações de forma oficial e reclamar como devemos reclamar. Porque no momento desse que o mundo clama pelo meio ambiente, no momento desse que o Brasil está sendo atacado porque tem queimadas, o governo federal decide fechar a porta do Ibama no Amazonas. Pois é, quem também se manifestou foi o deputado federal José Ricardo, do PT. Ele disse que deve questionar o IBAMA a respeito dessa decisão e disse também que vai acionar o MPF, o Ministério Público Federal, para que o Ministério possa proceder com as investigações, principalmente para apurar as consequências da retirada desses 2 escritórios. Vamos ouvir o que ele disse. Na verdade, com esse fechamento, enfraquece a política de fiscalização. O IBAMA, assim como o Instituto Chico Mendes, a própria FUNAI, o INCRA, são órgãos importantes para garantir uma política agrária, de reforma agrária e principalmente de regularização fundiária para evitar conflitos. Esses órgãos estão sendo sucateados. Nós vamos estar questionando o IBAMA sobre essa decisão e também devemos levar para o Ministério Público Federal denúncias para que apure a responsabilidade e as consequências do fechamento de várias dessas unidades no estado do Amazonas. Pois é, Nayandra, desde ontem aqui, quem acompanhou a Crítica na TV ontem viu a reportagem do Geandro Soares, direto de Parintins, mostrando essa situação, né, do fechamento desses escritórios lá e também em Humaitá. E aí, desde essa reportagem, a gente vem procurando respostas do IBAMA a respeito do fechamento desses escritórios, mas até agora, até o fechamento dessa edição, a gente não teve nenhuma resposta. Nossa produção também entrou em contato com o Ministério Público do Estado, que não respondeu, e entrou em contato também com o MPF, o Ministério Público Federal, que disse que não comenta as decisões administrativas do governo. E aí a gente aproveita aqui para relembrar então o que disse o chefe do escritório lá em Parintins, né? Ele disse que mesmo com a estrutura precária, esses escritórios eles funcionavam, ou seja, ruim com eles, muito pior sem eles agora. Muito pior sem eles agora, isso mesmo, Rosiane Chagas, até porque essa situação não é de hoje, esses órgãos de fiscalização já vêm sendo sucateados aí de muito tempo, de outras gestões. A gente vai continuar aí prosseguindo, insistindo nessa situação. Muito obrigada pelas suas informações, boa noite para você. A gente muda agora de assunto para falar sobre a aprovação de projetos industriais para a Zona Franca de Manaus, que chegou hoje à marca de 2,7 bilhões de reais. Já são mais de 100 projetos aprovados desde a primeira reunião do ano do CODAM, que é o Conselho de Desenvolvimento da SUFRAMA. Os mais de 2 bilhões de reais em investimentos são de 85 projetos de empresas que pretendem se instalar no polo industrial de Manaus. As propostas foram aprovadas nas 4 reuniões do Conselho de Desenvolvimento da SUFRAMA deste ano. O CODAM é o inicial do passaporte de atração de empresas para o nosso polo industrial de Manaus, que é a isenção do ICMS. Então, na reunião de hoje, especificamente, nós tivemos 13 novos projetos industriais
a cerca de 19 projetos de implantações e de atualização também. Ou seja, nos dá a segurança de que o nosso modelo ele está ainda vivo e ativo, conseguindo atrair novos empreendimentos industriais para a capital da Zona Franca de Manaus. Só na última reunião do CODAN, que aconteceu na manhã desta quinta-feira, foram aprovados 33 novos projetos. O maior destaque foi a proposta para a produção de televisores, cujo investimento é de 170 milhões de reais. Outras 2 propostas para a produção de ar-condicionado e de fios e cabos conectores somam mais de 80 milhões de reais para serem investidos no PIN. Para se instalarem no polo industrial após terem o projeto aprovado, as empresas levam cerca de 6 meses. Prazo que, segundo o presidente da FIEAM, Antônio Silva, já tem diminuído do começo do ano para cá. Atualmente, mais de 600 indústrias estão instaladas no polo industrial de Manaus. Boa parte delas, empresas japonesas. São companhias que, de acordo com um levantamento feito pela Câmara de Comércio e Indústria Nipo-Brasileira do Amazonas, representaram, só em 2017, 15% do faturamento do parque industrial. A avaliação do presidente da FIEAM é de que o modelo Zona Franca continua forte, mas é preciso estar vigilante para defendê-lo de ameaças. Toda hora, todo momento, nós somos surpreendidos, porque não adianta nós anunciar que foi dilatado o prazo para mais 50 anos e nós, volta e meia, somos surpreendidos com algumas medidas provisórias que nos afetam, sim. Então, nós temos que estar sempre, e aí eu conclamo o parlamento como um todo, porque estou muito mais próximo lá e nós também à frente da Confederação Nacional da Indústria, acompanhando todo esse desenrolar. Todo mundo fala que temos que procurar alternativa. Temos sim, mas nós temos que ter um transit time para sairmos da dependência desse modelo e buscarmos outro modelo, outras alternativas do polo de cosméticos, de biotecnologia, mineração. E mudou o sistema de visitas aos detentos do sistema penitenciário do Estado. Os familiares têm até o dia 15 de setembro para se cadastrarem em um aplicativo de agendamento de visitas. A plataforma permite marcar os dias de visita por meio do preenchimento de um formulário online, mas o cadastro precisa ser confirmado de forma presencial na sede da Secretaria de Administração Penitenciária, no centro. A validação é feita apenas uma vez no primeiro acesso. Depois disso, todo agendamento é feito pela internet. A validação é sempre feita pela equipe da SEAP, né, que vai verificar as fotos, a qualidade das fotos, né, para poder a gente fazer a validação, o credenciamento e colocar essa pessoa apta a um futuro agendamento de visita regular. Então é bem fácil, é um preenchimento de cadastro normal, de formulário e com passos bem simples, né, de forma a facilitar o atendimento de todo o público. Em média, o governo limitou o número de visitantes a 250 pessoas por dia. As medidas começaram a ser impostas depois do massacre que deixou 55 mortos nas unidades prisionais de Manaus em maio deste ano. As visitas ficaram suspensas por 2 meses, mas voltaram a ser permitidas com restrições. Algumas delas permanecem. É o caso da proibição da entrada de comida, por exemplo. A entrada de crianças menores de 12 anos só vai ser liberada uma vez ao mês. Para facilitar o primeiro acesso ao sistema, a SEAP vai disponibilizar ajuda técnica aos familiares que têm até o dia 15 de setembro para se cadastrarem. Isso vai facilitar um fluxo melhor para a sociedade, para aqueles parentes, para nós também sabermos quantas pessoas irão, e isso vai permitir que a pessoa se programe. De início, o aplicativo foi disponibilizado apenas para os aparelhos Androids, mas outros usuários podem acessar o sistema pelo site www.visitalegal.am.gov.br. A nova forma de controle de entrada e saída dos visitantes é uma forma de atender às orientações do Conselho Nacional de Justiça. O que o sistema puder fazer do ponto de vista da Justiça, do ponto de vista do Executivo, para viabilizar, né, esses acessos e trazer, né, um bem-estar, de trazer possibilidades de um tempo de qualidade, né, um tempo de fato efetivo de segurança na visita, né, àquele parente, isso deve ser preservado, deve ser garantido e viabilizado.
polícia prendeu 3 integrantes de uma organização criminosa em um sítio no ramal do Paricatuba, no quilômetro 21 da M010. Eles estavam com várias armas de uso restrito, munições, drogas e 2 veículos roubados, que eram usados em assaltos. Boa parte do material estava enterrada no terreno do sítio. Uma queda de 11,3% no número de roubos foi registrada em Manaus de janeiro a julho deste ano, como divulgou a Secretaria de Segurança do Estado. Nos ônibus, por exemplo, foram 951 ocorrências, enquanto no mesmo período do ano passado foram mais de 1.600. E começa amanhã a Operação Ciranda, com a mobilização de 105 servidores do Sistema de Segurança Pública que vão atuar no 23º Festival de Cirandas de Manacapuru. As principais ações vão ser na M070, que dá acesso ao município. O trabalho vai ser preventivo e ostensivo dentro e fora da cidade, até domingo, quando encerra a festa. O ex-prefeito de Careiro Castanho, Hamilton Alves Vilar, teve as contas de 2016 reprovadas pelo Tribunal de Contas do Amazonas durante a sessão ordinária de hoje. O relator do processo, conselheiro Mário de Mello, condenou o ex-prefeito a devolver aos cofres públicos em torno de 45.900.000. No processo, mais de 30 irregularidades foram verificadas, como a não prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016 e a falta de comprovantes das despesas com obras e serviços. Hamilton Vilar também não atendeu às notificações expedidas pelo tribunal e, por tudo isso, ele não pode exercer cargos em comissão ou função de confiança nos órgãos da administração estadual por 5 anos. Pelo menos isso, né? A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, a gente mostra que, contra a violência doméstica, refugiadas e imigrantes receberam hoje orientações sobre as leis brasileiras de proteção à mulher. Agora são 8h12. O A Crítica na TV volta já.